Vamos falar agora sobre trabalho, né, Amanda? Porque eu sei que no Brasil a gente está acostumado a fazer outros tipos de trabalho e quando chega aqui a gente tem que se recolocar profissionalmente. Você se Sim, formou como personal trainer aqui, mas foi. antes disso eu acredito que você precisou fazer outras atividades. Fala um Uhum. pouquinho para nós como que foi a sua experiência trabalhando aqui nos Estados Unidos, que tipo de trabalho você fez, passou perrengue ou não? Conta um pouquinho para nós. Cheguei aqui, quando eu comecei, decidi começar a trabalhar. Sempre gostei de trabalhar, então, tipo, ficar parada não estava nos meus planos, não. E voltando para vocês entenderem, eu cheguei aqui, logo quando eu cheguei, eu engravidei. Então, a gente tá falando de uma menina grávida que queria trabalhar, e trabalhar nesses trabalhos, que nem sempre são tão confortáveis, né? E Então, trabalhou tipo, grávida. trabalhei até 8 meses, barrigão já, e trabalhava. Tive problema com isso, não. Mas vamos lá. Eu comecei a trabalhar. O primeiro trabalho que eu fiz aqui foi limpando casa, como helper. Que eu acho que é o que a maioria das mulheres fazem aqui, é mais fácil para a mulher. Tem sempre trabalho para limpar a casa, sempre tem alguém que está precisando de uma ajudante, então é algo que vai ser mais fácil para as mulheres, sabe? Depois que você está aqui, que você vai vendo as opções que você tem, que não é só essa, tá? Então já aviso aí para as mulheres que não é só limpar a casa, tem outras coisas. Mas aquele início, para você entender, para você se sentir ali no meio, é necessário você começar por isso. Pelo menos foi assim comigo. Então, tipo, procurei, comecei a frequentar uma igreja, a igreja me ajudou muito, porque tinha várias mulheres lá e cada uma tinha um schedule. E aí eu falei, eu quero trabalhar. Apareceram pessoas que me ofereceram uma oportunidade, mesmo sem nenhuma experiência. Tipo, eu nunca tinha limpado minha casa no Brasil, praticamente. Sou bem sincera a falar, eu era filha única, minha mãe sempre fez tudo, se preocupou só que eu estudasse. Então, em relação a ter aquela experiência braçal de dizer, eu limpo casa, eu não tinha. Eu não tinha. Mas também a vontade de trabalhar nunca faltou. E aí eu falava, eu era muito honesta. E dizia, gente, eu não tenho experiência, eu acabei de chegar, mas eu sou boa para aprender. É a frase que todo mundo, quando chega aqui, olha, eu estou disposta a aprender. Eu vim para E trabalhar. aí, vim para trabalhar, todo mundo fala isso. Mas, de fato, eu vim, né? Eu sabia o que me esperava, eu não vim aqui iludida. Então, eu cheguei e aí me deram uma oportunidade. Foi até com um rapaz, ele era dono de um schedule, eu fui trabalhar com ele. Eu disse, rapaz, logo com um homem, esse homem não vai me ensinar direito. Esse homem nem limpa a casa, sabe, eu acho. Olha, eu subestimando, o menino limpa a casa Que maravilhoso. rola muito isso, né? Que homem que trabalha na limpeza. Já fica aí para vocês saberem, tipo, aqui é normal. Inclusive, esse rapaz, ele trabalha, né, até hoje, há 15 anos. Então, tipo, ele emprega várias mulheres e ele vai também, ele limpa e limpa muito bem, viu? Então, eu fui com ele. Aí ele me ensinou tudo. Não é como no Brasil. Já adianto para vocês, porque eu achava que era igual no Brasil. Quando as pessoas falavam assim, hoje eu limpei 3 casas, hoje eu limpei 4 casas. Eu ficava tipo, meu Deus, como que o pessoal limpou 4 casas? Porque no Brasil, geralmente a mulher chega de manhã e sai de noite para limpar a casa, né? Que é aquela faxina, aquela coisa. E eu imaginava isso. Mas aqui é tipo assim, a gente conta com tanto produto que facilita. Não pode molhar o chão, então não precisa você esfregar sabão no chão, nada disso. É tudo muito, não vou dizer superficial, porque vai parecer que não é limpa. Só que não precisa tantas coisas como no Brasil. Então, por exemplo, uma casa de 2 quartos, 2 banheiros, você limpa em 2 horas. Se levar um ajudante, 1 hora e meia, 1 hora e 40 minutos. Dependendo da casa, dependendo do estado de limpeza também. Então, tem vários tipos de limpeza. Tem a limpeza para uma casa que está limpa, mas precisa só daquela manutenção, que a gente chama de limpeza regular. Tem limpeza deep clean, que é uma casa que já precisa de uma limpeza mais profunda, então você já vai mexer um pouquinho mais com rodapé, com persiana, é algo mais profundo. Então, tem vários tipos de limpeza, sabe? E aí eu comecei a entender sobre isso. Então, foi necessário esse meu começo como ajudante, que ganhava bem pouquinho. Foi Quanto? necessário, Quanto pagava? ganhava US$ 30 por cada casa. Independente se era deep clean, né, se era uma limpeza profunda ou se era uma limpeza mais superficial, independente, era US$ 30 por casa que eu limpava. Aí, às vezes, quando a casa era um pouquinho grande, né, 3 quartos, aí ele pagava um pouquinho mais. Mas a média até hoje é a mesma. Até hoje o pessoal paga entre US$ 30 a US$ 40, e aí vai variando de acordo com a limpeza ou de acordo com o tamanho da casa. Também tem casa muito grande. Aqui em São Francisco é mais tranquilo porque tem muito apartamento, sabe? Pequenininho. Não é igual, por exemplo, Flórida. Flórida você sabe que tem casa lá de 12 quartos. Então é mais ou menos isso. Aqui não, aqui
Tem casa que, tipo, nem quarto tem, é só aquele vãozinho ali em São Francisco, né? Bacana. Enfim, esse foi meu início. Trabalhei como helper, né? Ajudante de limpeza. Uma Até dúvida. colocar o meu próprio. Bacana. Uma dúvida, quando você estava aprendendo, porque às vezes rolam umas certas sabotagens de outros colegas de profissão, e às vezes por você chegar aqui com instrução ou com uma boa aparência, algumas pessoas acabam tratando mal a gente no trabalho. Você passou por alguma Sim. situação chata, assim, quando você começou a aprender, de às vezes sabotagem ou maltratamento, alguma coisa assim, quando você era helper? Você fala isso do próprio dono do schedule, né? Do dono da empresa. Do dono do schedule, às vezes de um colega de trabalho. Passou por alguma situação chata, assim? Não muito, não muito, mas tem um certo preconceito do tipo assim, já aconteceu comigo, da pessoa falar assim, ela agora vai ver o que é os Estados Unidos, sabe? Tipo, escutar a pessoa falar com outra pessoa falando de mim. Ela agora vai ver o que é os Estados Unidos. Isso nunca lavou um prato no Brasil, aqui ela vai ver. Então, tipo assim, infelizmente, Roger, infelizmente, tem pessoas que têm aquela visão ali, tipo, quando eu cheguei há 15 anos atrás, eu sofri. Então, a pessoa que vai trabalhar comigo também tem que sofrer, porque foi assim que eu aprendi. O pessoal faz muito isso. Não estou dizendo, tipo, grande maioria. Existem algumas pessoas que fazem. Eu tive a infelicidade de pegar uma pessoa que, tipo, gostava mais de humilhar do que de ensinar. Eu queria aprender e a pessoa estava ali só preocupada em mostrar que a vida na América não era fácil, sabe? Eu não tô nem aí. Me explique como é, e tipo, mas você não vai capaz, mas isso. Então, tipo, aconteceu algumas vezes de Chegou a passar por falar para isso. você? Que Sim, estranho. já chegou a fazer, tipo assim, um exemplo, eu passei o pano na casa, né? O mop, que a gente chama de passar mop aqui. Passei o pano lá na casa e ela olhava assim, sem necessidade, porque hoje eu sou dona de um schedule, sei que não precisa disso. Ela olhava assim, olhava torto, casa perfeita. E ela, eu acho que você vai ter que passar o pano de novo. E com carinha assim de deboche, como que diz assim, aqui é os Estados Unidos. Então, infelizmente, tem pessoas maldosas que fazem isso. Não são uma maioria. E essa foi a única experiência ruim que eu tive. De resto, Roger, só pessoas maravilhosas que me ensinaram, que inclusive me ajudaram a pegar a minha própria casa, para que eu não precisasse, tipo, só trabalhar de helper, mas ter a minha própria casa integral ali, só minha, sabe? Então tive pessoas que me ajudaram. Não foi só gente ruim, E não. é bizarro, né, Amanda? Porque assim, é aquela coisa, a gente já tá aqui há um tempo, a gente não é melhor ou pior do que ninguém. Mas Não, existe uma galera que tá aqui há mais tempo e eu sei que as coisas não eram fáceis antigamente, nem sim, Google Maps existia. exato. Então, Imagina. assim, muita gente às vezes acha que você tem que sofrer o que eu sofri para que você, para que isso aqui para que você mereça estar aqui onde eu estou. Você entende? Isso. É uma coisa meio Isso. estranha. E às vezes, quando é dos nossos, eu acho que é pior, porque a gente chega aqui tão vulnerável, com um monte de Sim. sonhos, expectativas, e infelizmente acontece isso. Mas é bacana a Nossa. gente falar para as pessoas pelo menos É, se prepararem. eu digo a você hoje, tipo assim, hoje, né, eu olho pra trás e vejo, lembro dessas situações chatinhas que eu já passei e vejo que, tipo, foi necessário. Tipo, aquilo ali me fez ser tão forte. Hoje eu sei que aquilo ali, aquela pessoa precisa tanto de, tipo assim, aquela mulher, né? Ela precisa tanto aprender mais que eu, porque eu jamais faria isso. Jamais iria humilhar ou tentar fazer uma pessoa sofrer porque eu sofri. Isso não existe. Isso não existe. Mas, Exatamente. infelizmente, como eu comentei, tem pessoas na área da limpeza e em outras áreas também, construção e em tantas outras, que pensam assim. Então, você tem que estar preparado, ó, foco, você veio aqui para tal objetivo, então, pensa no seu objetivo, vai vir gente falando, vai vir gente dizendo que você não vai ser capaz, vai vir gente que não vai te ajudar ou vai querer, tipo, usufruir do pouco que você tem. Vai ter gente ruim na sua vida, aqui na sua trajetória nos Estados Unidos, mas você tem que se manter focado, que também tem pessoas boas, sabe? Bacana. Eu lembro que no nosso outro bate-papo lá no outro canal, você chegou a comentar para mim que você acho que montou o seu schedule de limpeza também, né? Sim. Exatamente. E que você usou algumas estratégias. Conta para nós assim, em que momento você conseguiu montar o seu schedule de limpeza e como que você encontrava os clientes, como que você fazia assim? Então, chegou uma hora que eu, tipo, cara, eu acho que eu preciso montar o meu. Eu vi que dava dinheiro, que realmente dá. Hoje uma areazinha bem paga, a área da limpeza, para quem é dono do schedule. Schedule, para quem não sabe, né? Porque muita gente às vezes pergunta, Amanda, o que é schedule? Schedule é a companhia, é como se fosse a sua empresa, a sua lista de clientes, né? Você tem um schedule, você tem seus próprios clientes.
Então, uma pessoa que chega no nível de ter os seus próprios clientes, de ter sua empresa, ela, tipo assim, tem que passar pelo helper, que foi o que aconteceu comigo, até você montar o seu. Então, eu cheguei ao ponto de imaginar, cara, eu ganho 30. Essa pessoa deve estar ganhando quanto? Eu ficava tentando entender. E aí foi quando pessoas boas apareceram na minha vida e me explicavam, Amanda, essa casa aqui, não é todo mundo que fala não, tá? Mas eu era muito enxeridinha, assim, eu ficava perguntando e o pessoal falava, olha, um exemplo, essa casa aqui eu ganho 230, aí 30 é seu. Aí eu ficava, meu Deus, eu trabalho mais do que ela, eu ganho 30 e ela ganha 200 nessa casa. Eu ficava, né, tipo, eu sabia que era assim, que ela não estava sendo injusta comigo, porque é mais ou menos isso mesmo. Mas eu disse, não quero ficar assim desse jeito por muito tempo, não. Eu vou usufruir, tipo, de informação o máximo que eu puder, vou trabalhar o máximo que eu puder. Eu lembro que eu até comentei com você, eu cheguei a fazer 6 casas. Tipo, claro que eram mais pessoas, né? Não era a moça, da dona do schedule, mais 3 ajudantes. E a gente fazia 6 casas. E eu lembro que nos comentários, pessoal, que mentira, que não faz, minha gente. Não é mentira, não faz. Então eu cheguei a fazer 6 casas e eu não achava ruim, eu tava morta de cansada, mas tipo, cada casa é uma experiência. Cada casa é uma personalidade da pessoa, é um tipo de limpeza. Então, tudo isso, a pessoa que está focada a ter o próprio schedule, ela tem que estar prestando atenção a tudo. Tipo, o tipo de cliente, como que ela está lidando com o cliente. Tentar ali, se a pessoa for de boa, tentar perguntar quanto mais ou menos é aquela casa, para você ter sua noção. Eu fui tendo a minha própria noção. Então, tipo, por exemplo, tinha casa que ela cobrava 150, que eu já estava tão ligada que eu dizia, se fosse eu cobraria 180, sabe? Eu mesmo já estava montando minha própria estratégia, assim, que também tem muito isso, você não pode cobrar o que o fulano cobra. Fulano está cobrando o valor que ele acha justo para ele. Você tem que cobrar o seu valor. Então não tem regra, como a gente estava conversando, não é uma receita de bolo, não existe. Sabe? Tipo, cobra o valor que você acha que é justo. Claro, dentro do padrão ali, para você também não cobrar um valor muito absurdo e a pessoa não lhe querer. Mas eu sabia que, tipo, uma casa muito suja, muito desorganizada, eu levava aquilo ali em consideração. Então eu ficava observando. Cara, ela cobra 150 nessa casa, eu cobraria 180. Porque aí eu pagaria a minha ajudante, que iria comigo, óbvio, e ficaria um pouco mais para mim, porque a casa é um pouco trabalhosa. Então, beleza. Eu já tinha a mente boa, trabalhada para isso. O que estava me faltando era o mais importante, os clientes, que realmente é o ponto principal. Já estava aí disposta, já sabia para que servia cada produto, como limpar, os tipos de limpeza, que esse tempo trabalhando como helper foi o suficiente, foi minha faculdade, digamos assim, da área da limpeza, foi necessário, então eu trabalhei esse tempo todo para entender como funcionam os produtos, para que serve, qual produto não usar em determinada área, por exemplo, tem produto que mancha madeira. Imagina você chega numa casa chique e passa esse produto numa mesa. Tem mesa aí de 15 mil dólares dos americanos, e mancha essa mesa. Imagina. Então você tem que ter aquela experiência do que não pode usar, do que não pode fazer, para você evitar esses probleminhas aí. Então, digamos que dentro de 6 meses trabalhando como helper, eu já tinha essa cabeça, já estava disposta ali para aparecer meu primeiro cliente e eu ir sozinha. Só que aí, como é que eu vou conseguir esses clientes? E é muito difícil alguém dizer, Amanda, tem um cliente aqui, vai lá, é teu. Isso é uma raridade, alguém fazer isso por você. Não faz, porque a briga é grande aqui, cada um que segura o seu, sabe? Mas existem, até hoje existe plataformas, né, sites, aplicativos que te ajudam a levar você ao cliente. Tem um cliente que está precisando do trabalho e você está lá oferecendo o seu trabalho. Então, essas plataformas, elas ligam uma com a outra. Aí, o que é que acontece? Isso é garantido que é o seu cliente? Não, aquilo ali vai ser um serviço ali daquele dia. Porém, se você fizer um serviço maravilhoso, já vai preparado, leva um cartãozinho, que é super barato você fazer cartãozinho de trabalho aqui, leva um cartãozinho, dá um agrado. Eu chegava a levar sonho de valsa, porque é um bombom diferente, né? Eles não conhecem, brasileiros levavam sonho de valsa. E eu falava que eu era brasileira e que era um bombom muito conhecido do Brasil, junto com o meu cartãozinho. Só isso, a americana é muito ligada a detalhes, essas coisas. Só isso fazia, o cara agradecia e já marcava a próxima limpeza. Aí eu já entendia que ali já era meu cliente. Então foi assim que eu fui trabalhando, buscando essas plataformas que existem, né? Vamos lá, Craigslist é uma delas, que é um site que você tem lá as pessoas oferecendo o serviço e tem pessoas pedindo serviço. Então você tem que estar lá buscando. Eu fiz esses anúncios lá no Craigslist.
Tem um aplicativo também, que esse aplicativo ele é pago. Eu pagava um determinado valor. Eu tive um pouco mais de investimento nele, que é o Thumbtack. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu investi um pouco mais de dinheiro nele no início, mas me rendeu alguns clientes. Então é isso. Aí depois, digamos que você pegou, sei lá, vamos falar por baixo, você pegou 3 clientes, né? O que é que você pode fazer? Você pode, além de fazer um bom trabalho, tentar ter um bom, mesmo que você não fale inglês, tá? Mas é tudo por mensagem. Muitas vezes a pessoa pede a limpeza e nem em casa ele tá. Então ele já deixa a porta aberta, ou ele tá em casa e ele fica trancado, a pessoa fica trancada dentro de um quarto enquanto você organiza a casa. Depois é que ele muda de um cômodo para outro, mas eles geralmente não conversam muito com você, o que eu acho maravilhoso, porque eu não sabia inglês, não sei até hoje. Então, como no início era pior, hoje eu tô mais desenrolada. Mas eu não sabia nada de inglês, então eu ficava com muito medo. E se a pessoa me pedir uma coisa e eu não sabia falar? Então, tipo assim, isso pra mim foi tranquilo, porque eles não ficam muito, sabe? São raras aquelas pessoas que ficam ali conversando com você. E quando conversava, eu só fazia assim, ó. E é isso, eu Yeah, peguei. yeah. Tudo é. Então, peguei, vamos supor, eu lembro que eu peguei 2 clientes desse Craigslist, 2 clientes, e fiz uma ótima limpeza, tipo, ótima mesmo. Já para aquele cliente entender que eu era uma boa profissional e que ele poderia confiar em mim e me chamar para a próxima limpeza, porque eles sempre chamam. Aqui, o americano ele tem esse costume de tipo toda semana ele quer a casa limpa, ou 2 vezes na semana, ou 15 dias, ou no mês, mas quer. Eles sempre querem. Então é comum. Não é uma limpeza agora e daqui a 5 meses o cara vai chamar de novo, raramente. Então, tipo assim, eu já deixava meu cartãozinho e já falava, olha, por mensagem mesmo. Espero que tenha gostado da limpeza. Se você gostou, já pode deixar uma data marcada para a próxima limpeza, para que eu coloque na minha agenda. Aí a pessoa olhava assim a casa, gostava da limpeza e já marcava. Aí, beleza. Quando esse cliente já era meu mesmo, já tinha ido umas 2, 3 vezes na casa desse cliente, eu já me sentia à vontade para dizer, olha, estou começando, tenho alguns clientes, eu sei que você gosta do meu trabalho, você se importaria de me indicar para alguém? Para algum amigo, para alguém da sua família, ou até mesmo para o Nextdoor, que é uma plataforma de comunidade. Então, por exemplo, o Nextdoor é um aplicativo da região. Então, um americano vai lá e solta nesse Nextdoor, que é como se fosse, vamos supor, um grupo do WhatsApp, só de americano, só do pessoal daquela região ali. Vamos supor que esse meu cliente vai lá e coloca, gente, quero indicar aqui para vocês, ele está falando isso para os vizinhos, né, dele. Quero indicar aqui para vocês a moça que limpa minha casa muito bem, é uma pessoa de confiança, gosto muito da limpeza dela, estou deixando aqui o contato dela para quem está precisando. Aí ali, várias pessoas, olha aquele anúncio ali, e é um americano da região, talvez eles já até conheçam aquela pessoa, que está indicando. Então, isso tem poder, isso tem potência. Aí uma pessoa que está precisando de limpeza vai me mandar mensagem. Olha, vi um anúncio, vi um vizinho meu ali indicando você, tô precisando de limpeza, você pode vir? E aí começa. E foi assim, Roger, meu início, foi buscando, foi pedindo indicação, foi buscando. No meio do caminho, quando eu já tinha o quê? Uns 10 clientes, surgiu a oportunidade de comprar um schedule. Que uma pessoa já tinha aquela cartela de clientes, mas ela estava se mudando e ela queria repassar esses clientes. Que acontece muito isso aqui também, E né? quantos clientes eram nessa cartela? Digamos não, eu tinha 10 clientes nessa época, 10 clientes mesmo ali, cravado. E o schedule dela, né, essa cartela de clientes dela, não era tão grande, era 13 clientes. Era 3 clientes a mais do que eu tinha. Mas já era Mas, muito. já é muito, imagina, 13 clientes a mais para você dar conta. E o valor também, quando você compra um schedule, nem sempre é barato, né? Eles cobram assim, 3 vezes o valor que aquele cliente dá no mês, vamos supor. São 13 clientes, mas um cliente, ele me chama toda semana. $100, um exemplo. Toda semana. Então, aquele cliente dá o quê? 400 no mês, certo? O que é que a pessoa vai fazer quando ela vai te vender o schedule? Ela vai pegar aquele cliente, vai dividir por aquele valor que ele te dá por mês, 400 vezes 3. Aí é o valor daquela casa. Aí ela fez isso com todo. Não é barato, não. Aí faz isso com todos os clientes, todos os 13, né? Multiplica por 3 e dá o valor. Eu lembro que eu até parcelei, fiz negócio lá, E corre mas o eu queria. risco de algum cliente, às vezes, olhar para sua cara e falar: não gostei dessa moça, não. Corre, corre. Eu perdi cliente. Perdi Sério? cliente, perdi dinheiro, né? Sim, perdi. Acontece isso, porque, tipo assim, a pessoa que tá passando, o que é que ela faz? Ela vai falar pro cara, olha,
tô indo embora, mas estou deixando uma pessoa de confiança para manter a sua limpeza. Você quer? Aí o cara, quero. Então tá, pronto. Ela já tá ali apta para vender aquele cliente para mim. Tem gente que acha isso errado, tem gente que acha que não. Enfim, eu hoje não compraria novamente, Roger. Eu iria na raça mesmo, atrás dos clientes, um por um. Acho que é muito mais de boa. Mas ajudou bastante, eu confesso. Eu tenho clientes dessa época até hoje. Apesar de não estar mais limpando, a gente pode até entrar nesse detalhe aí depois. Apesar de eu não estar mais limpando casa, mas ainda mantenho o meu schedule. Então eu tenho clientes até hoje. Então foi assim que eu consegui manter meu schedule. Fui montando, comprei esse, né? Perdi alguns, porque simplesmente cheguei lá, fiz uma boa limpeza, mas, por exemplo, a menina que me vendeu estava acostumada a deixar, eu tô dando só um exemplo, tá? Estava sempre acostumada a limpar e deixar esse, digamos que seja um vaso, deixar esse vaso aqui, um exemplo. Aí eu limpava e eu colocava o vaso aqui. Isso para a pessoa já era um motivo para dizer, ah, não, vou Sério? tentar outro. Sério, é mais ou menos isso. Não é assim ao pé da letra, mas, por exemplo, Aham. uma coisinha que você não limpa direito, não é que não limpa direito, mas, tipo, não fez igual aquela pessoa fazia, eles acabam, tipo, ah, isso aqui é um teste, não quero essa pessoa, não, vou chamar outra. Só que aí você pagou não sei quantos para estar limpando aquela casa e o cara simplesmente não quer. E a E o, pessoa que te vendeu não pode fazer nada. e o cara nem sabe que rolou essa negociação, né? É aquela coisa, não existe certo e errado, existe o nosso meio de imigrante e como a gente Sim. sobrevive. Eu penso também no lado da pessoa. Vamos supor, Roger, aquela pessoa passou ali 5 anos, 6 anos, 7 anos, limpando aquela casa, aquele cliente. Ela vai embora. Tipo, para ter aquele cliente, ela teve um investimento, o investimento de estar trabalhando, o investimento de fazer um bom trabalho, o investimento de ser uma pessoa simpática, de ter uma conexão boa com o cliente, ao ponto de que ela está indo embora, e esses anos todos que ela dedicou àquele trabalho ali, ela simplesmente correr o risco de perder, deixar o cara na mão, porque aqui eles gostam muito de tipo indicação, sabe? Eles gostam disso. Então, tipo, deixar o cara na mão para ele ficar, procura aí. Eu tô indo embora, você procura aí uma limpadora. Então, o próprio americano, ele gosta desse meio, dessa organização de dizer assim, ó, tô indo embora, mas eu vou deixar uma pessoa de confiança para fazer sua limpeza. Tudo bem? A pessoa, tudo bem, Amanda, como é o nome da pessoa? Ah, fulana de tal, ela vai vir tal dia, já deixa até programado o dia que ela vai vir, que seria o dia que a pessoa que tá deixando isso quer iria vir. Sabe mais ou menos como Bacana. que é? Uhum. Então eles gostam disso. Então talvez não é errado, até, né? Enfim, Bacana. cada um E tem um falando em pensamento. ganhos, Amanda, porque muita gente quer saber assim, quanto que dá assim um trabalho desse, um schedule, uma empresa de limpeza, porque é uma empresa de limpeza. Assim, você não Uhum. precisa abrir exatamente quanto você ganha, mas assim, quanto é a média assim que para uma quantidade X de casas que você acredita ou que já ganhou assim nessa área? Só para a galera ter uma média assim. Um schedule já legalzinho, né? Bem estruturado, né? Então, é bem relativo, né? Para o pessoal não achar que é para todo mundo. É bem relativo porque depende de quê? Quantidade de casa que você tem, qual o valor dessas casas. Tem casa que é muito barata, tem casa que não é. Qual o valor? Mas vou dar um exemplo. Um schedule de 15 casas, em média, vai te dar aí uns 6, 7 mil um mês. 15 casas regulares. Estou falando de clientes que chamam toda semana ou a cada 15 dias, sabe? Pronto, eu tenho bastante cliente que chama toda semana. Então, toda semana, ou eu ou alguém da minha confiança, que eu já tenho, hoje eu já tenho essa. Eu sempre fui assim, minha gente. Eu sempre gostei de empreender, então eu sou boa de administrar. Hoje eu não vou limpar a casa, mas eu tenho quem vai. Então, meio que já tornei isso uma. Como é que eu posso falar? Não É sei uma explicar. empresa, né? É uma empresa, então eu fico aqui administrando muitas das vezes. Eu tenho as equipes, as pessoas, né, que vão para mim no carro delas, com o produto delas. Então, até por isso eu dou um pouquinho a mais. Tenho que levar em consideração que a pessoa está indo no carro dela, está pagando ponte, é o produto dela, às vezes ela está levando outra helper. Então, tudo isso eu calculo e pago o valor dela, da Bacana. pessoa. E é E isso. a gente falou muito sobre o ganho, né, todo esse processo, mas a gente vê também uma glamourização de algumas atividades. E a gente sabe que todo trabalho dá trabalho. Fala um pouquinho da parte não muito bonita assim dessa atividade, né? Porque tem a questão dos produtos químicos, tem a questão das horas trabalhadas. Assim, o que, que não é o glamour dessa área? Assim, só para a galera ter uma ciência de que está vindo, mas está vindo enfrentando a realidade.
Vamos lá. Apesar de falar assim, olha, é diferente do Brasil a limpeza é mais tranquila, é mais de boa, você faz em 2 horas uma casa. Apesar dessa parte que encanta, ah, caramba, 2 horas, ah, é mais de boa, não é igual no Brasil, não é tão puxada como no Brasil. Apesar disso, tem a parte de que, tipo, cara, a maioria das pessoas que estão fazendo isso nunca precisaram fazer isso no Brasil. Então vamos lá, às vezes você vai pegar uma casa que tá assim, extremamente suja, né? Nem sempre é aquela casinha limpinha, bonitinha. Tem casa que, tipo, extremamente suja, eu não vou nem citar aqui, suja de verdade, de você olhar para aquilo ali e dizer, não, eu vou limpar isso aqui não, eu vou embora. Então, acontece isso. Tem os produtos químicos, por que que limpa tão fácil? Por que que é tão rápida as limpezas? Os produtos, eles são eficientes. Então, tem um tal de um Clorox, meu filho, que isso a longo prazo dá um problema sério de saúde. Eu sempre sou muito voltada para a saúde, sabe? Eu gosto de manter minha saúde em dia, de me preocupar. Todo mundo gosta, obviamente. Mas, tipo, quem tá aqui focado só em ganhar dinheiro, tá lá, ó, inalando Clorox e nem percebe o mal que aquilo ali pode fazer a longo prazo, a médio prazo, porque é forte, é um produto que deixa você tonto. E muitas das vezes, dependendo da profundidade da sujeira, é muito Clorox. Eu já cheguei a praticamente quase desmaiar, porque era hora de almoço, eu não tinha comido direito ainda, era o que? Meio-dia. Meu café da manhã foi 7 da manhã, já era meio-dia, estou morrendo de fome, eu peguei uma limpeza super pesada, me tranquei dentro do box, do banheiro, e coloquei Clorox, né, porque tava muito sujeira, tinha muita sujeira no azulejo, e que tem que sair com Clorox. Eu espalhei Clorox e fiquei lá, esperando derreter a sujeira para poder limpar. Só que eu fui inalando, mesmo de máscara, e me deu uma dor na cabeça que eu quase que desmaiava. Aí eu disse, nunca mais eu faço isso na minha vida. Tipo, não me trancar dentro de um box e ficar ali. Mas olha como que faz mal. Eu tive alergia na minha pele por conta do Clorox. Então, tipo assim, tem coisas pesadas, sabe? Você chega em casa acabado, você chega em casa morto. Às vezes, tem gente que faz 2 casas, mas tipo, chega em casa muito cansado. E muitas vezes você chega em casa e tem a sua casa ainda para limpar, comida para fazer. Tipo, não é muito bom, não. Marido, criança, às vezes Marido, animal de estimação, e pronto, eu tem que tenho estar animal de plena. estimação, eu tenho que tenho 2 casas, 2 filhas, tenho minha casa para organizar, muitas vezes eu chego e tenho que fazer comida, enfim, é muita coisa. Nossa, É, até fazendo parênteses, assim, eu acho que a vida para as mulheres ela é muito mais difícil que para os homens. Porque com assim, certeza. vocês fazem um monte de coisa, você tem filho, e engravida, e maternidade, e às vezes TPM, e uma loucura, e É, tem que estar plena é. aqui, ó, sorrindo pro marido em casa. Por isso que muita coisa Deus deu à mulher, porque ele sabia como me aguentar. Não, minha mãe já trabalhou Uhum. doente, cuidou de mim, do meu padrasto, do meu irmão, do Sério. cachorro, Não, da e casa. tem isso. Aqui você não tem esse direito de adoecer, não. Ai, tô doente, Não, não vou. Tem isso, não. você Aqui vai nem doente, não. adoecer você pode.